Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma semana riquíssima na qual nós ouvimos os relatos das manifestações de Jesus após a sua ressurreição. Grandes lições podemos tirar deste precioso texto, uma pérola dos evangelhos. Sem Jesus, só pode vir a tristeza, o abatimento, o medo. Assim eles estavam caminhando, faz ideia que peso cada passo significava para eles. O Senhor começa a caminhar com eles, pensam que fosse apenas um peregrino, quem sabe um andarilho. Pouco a pouco ele abre os corações deles, explica-lhes as Escrituras, aliás,
É só em Jesus que a gente pode entender tudo o que aconteceu e foi vivido e anunciado no Antigo Testamento. Ele é aquele que abre o livro da Escritura, assim como abre o livro que dá sentido à nossa própria existência, abre o livro da vida para todos nós. Ele vai explicando para eles, o coração vai se aquecendo. Quando chegam a Emaús, fica conosco, Senhor, pois é tarde e o dia já declina. Quantas vezes precisamos pedir isso ao Senhor? Quando as sombras vão caindo e cobrindo as nossas vidas, com as eventuais dificuldades, fragilidades nossas ou dos outros, quando o mundo está em crise, e isso não é novidade para nós no quadro em que nos encontramos, então nós precisamos pedir, fica conosco, Senhor, pois é tarde e o dia já declina. E Jesus abre os olhos dos discípulos quando ele parte o pão. Aliás, esse texto do Evangelho de São Lucas é uma forma de explicar a importância da Eucaristia para as primeiras comunidades. Eles reconhecem Jesus, fazem às pressas aqueles 11 quilômetros, se estavam cansados do caminho, agora sumiu o cansaço. Aliás, é bom que nós também experimentemos isso. Quando Jesus está conosco, quando nós o reconhecemos, quando nos alimentamos de Jesus, todo cansaço desaparece, todo medo, toda tristeza. E aí, eles vão contar para a igreja o que tinham experimentado e o Senhor já tinha se manifestado também e Pedro o havia visto. E assim, a vida da igreja caminha a partir da experiência do Cristo ressuscitado, que durante esses dias nós acompanhamos manifestando-se de várias formas aos seus discípulos. É palavra de vida eterna.